Isaías 55, página 984. O título: Graça oferecida gratuitamente a todos. Você já percebeu que quando algo é gratuito, as pessoas acabam desprezando? Gratuito significa que você não paga nada. E qual é o valor da graça de Deus? Qual é o valor deste presente que Deus nos dá todos os dias? Você sabe que hoje nós vivemos pela graça. Certa vez Paulo ele falou em suas orações pedindo a Deus: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Paulo enfrentava uma luta pessoal muito grande. A Bíblia não relata qual era o espinho na carne de Paulo, mas era uma luta muito grande. Ele pediu para Deus tirar. Mas aí Deus falou para ele assim: olha, Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus, igreja, é algo que o mundo não pode valorizar. O mundo despreza. O mundo não tem riquezas para pagar tamanha graça. E é por isso que muitos acabam também desprezando. Porque se nós não temos condição de pagar, e a temos, significa que foi nos dado o quê? Gratuitamente. E muitas vezes a pessoa despreza, só porque veio de graça. Olha aí, mas alguém pagou, não é? A Bíblia diz que Jesus ele pagou o preço, um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Ele pagou e nos deu de graça, gratuitamente, a graça dele. E hoje nós vivemos nessa graça. O versículo 1 diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Você vê que Deus ele conhece quem somos nós e qual é a nossa condição. Tem pessoas que baseiam a nossa vida por aquilo que vê, né? Quando você vai numa loja, por exemplo, comprar alguma coisa ou escolher alguma coisa, tem vendedores, por exemplo, que te olham de cima e baixo para analisar aquilo que você está vestindo, e ali eles tiram uma conclusão precipitada se você tem ou não condição para comprar alguma coisa naquela loja. Se a loja for uma loja de itens, né, de muito valor, então tem uns que nem atende a depender da aparência e daquilo que a pessoa está vestindo, ou seja, despreza por causa daquilo que está vendo. Deus ele não somente vê a parte externa, mas também o interior. E Ele sabe que nenhum de nós temos condição para comprar aquilo que Ele tem para oferecer, né? Por isso que Ele já foi direto e falou: olha, vinde todos, mesmo sem o quê? Sem condição. O dinheiro é a condição, igreja. Mesmo sem condição, vinde e comprai. O vendedor, ele nunca vai falar: ó, você não tem condição não, né? Então pode vir e você vai comprar. Não, primeiro ele vai analisar o seu crédito para ver se você tem algum crédito.
Olha, estou vendo aqui que você não tem como pagar. Como é que você vai comprar isso? Às vezes você está escolhendo um item, né, de valor, aí a pessoa olha para você e oferece algo muito mais inferior, né? Como se estivesse falando: não, você não tem condição de comprar isso aqui, eu vou te oferecer um muito mais barato, quem sabe você não compra. É triste, né, igreja, o ser humano. Ou seja, a todo momento nós somos condenados na sociedade pela falta de condição. Infelizmente é assim. Mas Deus não nos condena, mesmo sabendo que não temos nenhuma condição de comprar aquilo que Ele tem para oferecer. E Ele fala: vinde, comprai e comei. Que coisa maravilhosa. E aí Ele fala assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? E aí Ele nos exorta, né? Ele fala assim: olha, eu sei que a sua condição é pouca, mas mesmo na sua pouca condição, você tem feito esforços no lado contrário, tem investido em coisas que não vão lhe trazer edificação. Ele fala: olha, você tem gastado a sua condição naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Você sabe que sem o pão, que é o alimento, o pão está representando todo o alimento, a pessoa vai perecer, vai adoecer. Tem pessoas que deixam de comprar o pão para manter caprichos, né? Ah, eu estou com a fome, mas o dinheiro que eu tinha, eu investi aqui, ó. Mas isso aí não vai te alimentar. E se você não se alimentar, você vai perecer, e o seu investimento vai ficar aí, ó, né? Vai ser em vão. E aí a pessoa vai perceber: olha, eu estou insatisfeito. Por quê? Porque eu fiz um investimento errado. Tem muita gente gastando o seu tempo, que é uma condição que Deus nos dá gratuitamente, em coisas que não nos satisfaz. Se você analisar, nós temos aí, eu acho que 1440 minutos, eu acho que é isso, por dia. 1440 minutos, acho que é mais ou menos isso aí. Ou seja, cada minuto é uma grande oportunidade que nós recebemos. E tem pessoas que: mas nada de novo acontece na minha vida. Mas aonde você tem investido essa condição que Deus tem te dado? Tem pessoas agora, base de aparelhos, que está lutando para ter minutos de vida. Ezequias, que era o rei, e estava morrendo, e Isaías falou para ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E tinha pouco tempo de vida, estava morrendo, mas ele queria viver. Ele foi até o dono do templo. Quem é o dono do templo? Deus. E aí ele virou o rosto para a parede, orou e chorou muito. Ele sabia que o profeta Isaías não controlava o templo, não era o dono do templo. E aí Deus, o dono do templo, mandou Isaías voltar e falar: olha, fala para ele que eu ouvi as orações, vi as lágrimas e atendi a oração dele. Fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Olha aí, para quem estava morrendo, né? Foi acrescentado mais o quê? Mais condição. Aí eu te pergunto: tem dinheiro que possa pagar isso? Não tem. E ele só percebeu quando Deus acrescentou um pouco mais na vida dele.
Se a gente fosse pagar pelo tempo da nossa vida, igreja, nenhum de nós teríamos condição, nem mesmo de 1 minuto. Meu Deus, eu estou pagando aqui mais 1 minuto, hein? Olha, quando eu estiver morrendo, lembra isso, Senhor, acrescenta esse 1 minuto. Para você ter uma ideia, tem pessoas que estão se afogando, e às vezes o socorro demora menos de 1 minuto para chegar, só que ela não tem mais esse 1 minuto, né? E ela acaba morrendo. Aí alguém fala: mas se ela tivesse suportado mais 1 minuto, eu tinha conseguido pegá-la, eu tinha conseguido resgatar. Olha, mas aí não conseguiu, ela afundou. Mais 1 minuto. Ou seja, quantos minutos foram desperdiçados? Quantas vezes não valorizamos aquilo que Deus nos dá? Você vê que Deus é tão justo que Ele dá a mesma quantidade de minutos para todos, todo mundo, o rico, o pobre, ou seja, a pessoa que nasce na cidade, a pessoa que nasce no campo, todo mundo tem a mesma quantidade de minutos. Deus é justo, não é? Nenhum homem pode pagar pelo tempo. Você vê que fazem experiências adoidadas por aí, para tentar interromper o tempo, mas ninguém pode acrescentar. Fazem um monte de experiência. Olha, vamos tentar pelo menos aí, já que a gente não pode parar, já que a gente não pode acrescentar, a gente tem que procurar estender a nossa vida nesse tempo. Ninguém é capaz de mexer no tempo a não ser o próprio Deus. Então a condição que Deus dá à igreja, você e eu não podemos pagar. E essa condição tem sido nos dada todos os dias. Significa que nós temos muito mais motivos para agradecer do que para murmurar, reclamar. Tem gente que acorda murmurando, reclamando, e não percebe que tudo que Deus tem investido na vida dela. E aí ele fala: por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom? E o vosso suor naquilo que não o satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom. Comei o que é bom. Tem gente que come o que é ruim, mesmo assim ainda paga, não é? É difícil, né, igreja? Mas e se chegar no restaurante, aí você come, não gostou, não se satisfez e ainda tem que pagar. Você sai dali revoltado, né? Uma vez nós fomos chamados para ir no restaurante, só que aí tinha que, antes mesmo de a gente chegar lá, já tinha que pagar, tinha que enviar o dinheiro já para pagar pelo menos metade daquilo que a gente achava que ia consumir. Eu falei: não tem lógica, né? Eu nem sei que tipo de alimento que tem lá. Como é que a gente vai pagar uma coisa que a gente nem consumiu ainda? Vai que a gente não gosta, começa a provar lá e de repente não gosta, vai que o negócio está estragado, né? Mas já pagou. Ou seja, não tem lógica. Aí a gente fala: não, a gente não vai não vamos não, porque antes mesmo de provar, a gente já tem que pagar. Normalmente a gente prova, a gente come, mesmo não gostando, a gente tem que pagar o prato. Esse restaurante não, você tinha que pagar antes. Eu falei: não vamos não, vamos procurar outro. Vai que coloca uma comida estragada lá, a gente já pagou mesmo, e aí já era. Então a palavra diz assim: comei o que é bom. E o que é bom nessa vida? Tem muitas coisas boas, não é? Mas tem gente que, mesmo num banquete onde tem coisas boas,
ela prefere o quê? Se alimentar daquilo que é ruim. Ou seja, você vê que Deus ele nos dá oportunidade de escolha. Somos nós que decidimos. A Bíblia diz que eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E aí Deus fala assim lá na frente, ó, eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Vocês que decidem, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus sempre aconselhando, olha, vocês decidem, eu aconselho, eu dou instrução, mas quem decide são vocês. O que ligares aí na terra será ligado aqui nos céus. Ou seja, olha que oportunidade nós temos, igreja. Tem pessoas que têm toda a oportunidade para comer o melhor, mas preferem estar se alimentando daquilo que não o satisfaz. Jesus chamou uma vez a atenção de Marta. Jesus estava na casa de Marta, ela o hospedou. Imagine aí você hospedando Jesus na sua casa. Marta o hospedou Jesus ali, mas ela se alimentava muito mal, se alimentava de coisas que agrediam a vida dela, e vivia uma vida insatisfeita, de um lado para o outro, procurando muitas coisas. E Jesus, Marta, andas inquietas, correndo de um lado para o outro. Maria está aqui sentada, está pegando a melhor parte. Imagine aí um bolo aonde tem algumas cerejas em cima do bolo, né? Aí Maria estava ali pegando as cerejas, enquanto Marta se alimentando de outras coisas que não trazia satisfação para ela, mas ela estava acostumada a fazer isso. E aí Jesus falou, olha, Maria está aqui assentada, se alimentando, pegando as melhores partes, e você aí perdendo. Tem muita gente se alimentando do melhor, igreja, enquanto também tem muita gente que não se acostumou a abrir mão daquilo que se alimentava e ainda permanece no pior, insatisfeitos, mas mesmo assim, ou seja, se alimentando daquilo que aprendeu a se alimentar. Deus ele nos dá essa condição para viver uma nova vida. Outrora nós não tínhamos tanta opção, né? Hoje nós temos. A gente aprendeu, por exemplo, que o amor era um sentimento que estava no mundo, ou que era produzido na vida das pessoas. Não era assim que a gente aprendeu no mundo? Hoje a gente sabe que o amor vem direto do trono. A gente se alimentava de algo que o mundo oferecia, que camuflava ali, olha, é o amor, você tem que, amar. Mas hoje a gente entende que se a pessoa não tiver Deus, ela não ama, ela se engana. As pessoas estão se alimentando do ódio aí fora e achando que é amor. Já deve ter ouvido alguém falar, eu matei porque eu amava demais. Isso é amor? Pelo contrário, Jesus veio e falou, olha, eu dei a minha vida porque eu amei. Se doou. É totalmente diferente. Eu protegi, eu libertei, eu fiz o que era possível porque eu amei. Aí o mundo não, eu amava demais, aí eu matei, destruí. Isso não é amor. Então Deus ele nos oferece coisas e situações, frutos que nos causam bem, que é bom, como diz a palavra, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Olha que coisa boa.
inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, a vossa alma viverá. A palavra está dizendo que para viver nós temos que fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. A vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Você vê que a promessa estava na vida de quem? De Davi. Mas olha onde a aliança chegou, até você, até nós. Deus está falando: olha, se você quiser, a aliança que eu fiz com Davi, as promessas que estavam na vida de Davi, também estarão na sua vida. Você tem noção de como Deus amava Davi? Eu não tenho. Você vê que Davi era um homem que falhava, que tinha erros, cometia falhas que o ser humano comete, algumas até difíceis de comentar, mas Deus o amava. E a Bíblia diz que houve muitas promessas na vida de Davi, e quantas promessas maravilhosas realizadas ali. Hoje nós estamos aqui por conta dessas promessas. E Deus está falando: olha, aquilo que foi feito na vida de Davi, farei também uma aliança com você, perpétua, que consiste o quê? Nas fiéis misericórdia. Ou seja, não é pelo merecimento, não é, eu mereço, eu estou comendo um bom e melhor porque eu mereço. Tanta gente que às vezes está com uma vida, como se fala, mais confortável do que a nossa e não merece. Nenhum de nós merecemos. Tem pessoas que erram muito mais do que você e tem uma vida muito mais regalada, mais confortável do que você. Isso é injusto. Às vezes a gente vai encontrar injustiça em vários momentos, igreja, em várias situações. Mas se a gente ficar reclamando, isso é injusto, não sei o quê, daqui a pouco a gente não está querendo mais viver. Tem muitas injustiças, sim, mas Deus, Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam aquele que é bom e aquele que é mau. Amém, igreja? Adiante diz aqui, eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que se chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Está vendo? Este te glorificou. Ou seja, o Senhor, Ele tem tantos planos na nossa vida, igreja. E o único que pode impedir os planos de Deus na nossa vida somos nós mesmos, sabia? Porque é muito difícil ajudar quem não quer receber ajuda, É muito difícil estender a mão para alguém que vira as costas para você, alguém que está fugindo do lado contrário. Como que você vai livrar essa pessoa? Não, mas olha, eu queria ajudá-lo, mas ela foi para o lado errado, eu não posso fazer nada. Aliás, eu posso, mas essa pessoa tem que querer. Deus, Ele pode tudo, e Ele quer glorificar a sua vida. Esse glorificar é o que? Nos colocar como referência, luz desse mundo. A Bíblia diz que os discípulos são a luz do mundo. Os discípulos é aquele que segue o mestre é Jesus,
E aí ele fala assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É aquilo que eu estava falando. Se eu percebo que Jesus ele está perto e eu busco, ele vai glorificar a minha vida. Mas ao invés de eu buscar, eu me distancio, aí fica mais difícil ele mudar a minha vida. Não que ele não possa, ele tem poder para isso, mas que muitas vezes o ser humano não quer. Quando há distância, quando deixa de buscar, quando deixa de reconhecer, aí fica mais difícil. Às vezes tem gente que chega aqui: pastor, olha, tem fulano, ciclano, está passando por isso, por aquilo, né? Mas aí você vai analisar a vida da pessoa, do indivíduo. A pessoa tem tudo para ela vir buscar a Deus, tomar uma atitude. A pessoa é saudável, a pessoa não tem problema algum que o impeça de buscar a Deus. Enfrenta um monte de problema, pessoal, assim, mas se ela quiser, ela fala: não, eu vou buscar Deus, Deus vai mudar a minha vida. E ela não faz. A gente ora, a gente apresenta, né? Deus é misericordioso, mas aí Deus vai lá, afasta o mal, a pessoa recebe uma condição para fazer o quê? Buscar a Deus. Aí ela não faz. Aí depois vem de novo para ela: pastor, olha, aquela vez que o senhor orou, melhorou. Mas aí agora passou um tempo, piorou, vem de novo, o mesmo problema. Aí vai lá, ora de novo, aí melhora de novo. Aí a pessoa não busca. Chega uma hora que a gente vai orar, mas Deus não vai responder. Por quê? Porque Deus é justo, né? Olha, eu afastei o mal, deixei ela livre, ela não veio. Fui lá de novo, afastei o mal, ela não veio. Fui lá de novo, até quando? Né? Até quando? Não, as oportunidades a cessar. Mas quem faz cessar as oportunidades? A própria pessoa que não busca, igreja. Por isso que a palavra diz aqui, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai ter um momento em que ninguém vai achar mais, né? Vai estar longe. Olha, eu estou vendo, está perto, né? Invocar enquanto está perto. Senhor, clama, usa a sua força. Mas vai ter um momento que vai estar mais longe, né? E aí? Você vê que em vários momentos na Bíblia alguém clamava: Jesus, filho de Davi, clamava em alta voz. E outros vinham clamando atrás da multidão, e alguns discípulos até falavam: olha, despede essa pessoa aí, está atrapalhando a reunião. Aí Jesus ouviu: não, pode deixar vir aí. E recebia a bênção. Ou seja, estava perto, estava achando Jesus. Então eles buscaram, eles invocaram, receberam. Mas há aqueles que desprezam, né, igreja? Infelizmente. O versículo 7 diz assim: deixa o perverso o seu caminho, o inimigo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Se você for falar aí fora: ó, você tem que se converter, você tem que deixar esses caminhos aí. A pessoa: não, a minha vida é essa. Não, eu vou, a minha alegria é esse caminho. Você tem que buscar Deus. Não, Deus está em todo lugar. Não é assim que as pessoas falam? Ele pode estar em todo lugar, mas a pessoa não busca Ele para ir estar com Ele em todo lugar. É claro que Deus está com você na rua, Deus está com você na sua casa,
Deus está com você no seu trabalho, mas olha onde você está buscando Ele. Aí eu fui buscar, Deus está comigo. Zaqueu foi buscar, Deus foi com ele, mesmo contra a vontade de todos. Todo mundo, não, Senhor, esse homem é pecador, é falho, faz um monte de coisa errada. E não, eu vou com ele. Mas esse ambiente aí, Senhor, é um ambiente pesado, não sei o que. Não, eu vou com ele. Ele veio me buscar e eu vou com ele. Deus não deve satisfação nenhuma para o homem. Ele vai, mas a pessoa tem que buscar, tem que deixar o caminho. Zaqueu deixou o caminho errado. Ele falou: resolvo dar aos pobres metade daquilo que é meu. Se alguma coisa eu roubei, fraudurei alguém, olha, vou restituir 5 vezes mais. Não é assim, igreja? Ele abandonou o caminho. A partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. E quantos aí fora você convida, a pessoa não vem, despreza, mas querem ser o quê? Abençoados. Eu tenho uma certeza de uma coisa: você que está aqui buscando, igreja, a sua bênção já está garantida, porque você está buscando. Adiante diz aqui, o versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, nem que o primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Diga glória a Deus. Está vendo? Se Deus falou: olha, vai acontecer desse jeito, é desse jeito que vai acontecer na vida daqueles que o buscam, daqueles que abriram mão dos seus caminhos tortuosos e vieram. E olha que Deus tem feito na igreja, na nossa vida. Quantos testemunhos! Desde que eu abandonei os meus caminhos tortuosos, Deus tem feito tanta coisa maravilhosa na minha vida. Eu sei que faz também na sua vida. Eu sei disso. Só acrescentando. E se torna natural, né? Natural. Mas se não abandonar os caminhos errôneos, aí fica difícil. Não que Deus não possa fazer isso, não, mas sim porque a pessoa não quer essa mudança. Se você perguntar para ela: você quer que Deus mude a sua vida? Agora. Aí então abandona os seus caminhos aí. Não. Aí desse jeito não. Ele tem que mudar a minha vida, mas eu tenho que manter o mesmo caminho. Então não é desse jeito. É do jeito de Deus. A palavra de Deus tem muito poder para mudar a vida de qualquer pessoa. E se nós permanecermos buscando a Ele, certamente Ele vai fazer coisas na sua vida, igreja, que você vai ficar admirado assim. A Bíblia diz que Ele vai o quê? Prosperar naquilo para que a designei. Ou seja, Deus está falando que aquilo que está ligado à obra dele, à vontade dele, aonde você colocar a mão, vai prosperar. Se estiver ligado às coisas de Deus. Agora, se estiver ligado só aos projetos do mundo, não vai não. Tem pessoas que querem prosperar, por exemplo, para humilhar as outras, para pisar. Olha, meu Deus, eu quero ter a melhor casa daquela rua.
Por quê? Porque o vizinho construiu uma casa boa aqui, eu quero ter uma casa melhor do que a dele. Eu quero humilhar esse vizinho. Não, é assim. Aí não tem nada a ver com as coisas de Deus. Mas se a pessoa falar, meu Deus, olha, o Senhor falou que nós teríamos o melhor dessa terra, que nós seríamos luz. Meu Deus, me dá condição de construir uma casa boa aqui nessa rua, para que todos possam ver que o Senhor é na minha vida e possam se converter também. Olha aí que coisa, é diferente. Os propósitos são diferentes. Meu Deus, me dá o melhor carro que as fábricas já fabricaram aí. Meu Deus, eu quero o melhor. Para quando eu passar na rua, todo mundo ficar olhando. Eu quero que todo mundo olhe para o meu carro. Eu vou estar com o vidro fechado, ninguém vai saber que é eu lá dentro. Ou seja, tem nada a ver uma coisa com a outra, igreja. Meu Deus, me dá mais um pouco de conforto, Pai. Um automóvel mais seguro. As estradas são tão difíceis. Me dá, eu uso o carro para cima e para baixo, aí eu preciso. Me dá um automóvel que me dá mais segurança. Eu sei que a minha segurança está no Senhor, mas, meu Deus, através desse instrumento, olha, que o nome do Senhor seja glorificado, que as pessoas possam ver o quanto o Senhor tem nos prosperado. Então, quando a gente coloca os propósitos de Deus na nossa vida, igreja, naturalmente Ele vai entregando nas suas mãos, naturalmente. E a Bíblia diz que Ele vai prosperar naquilo para que designei. Aí tem pessoas, por exemplo, olha, Deus tem me prosperado, mas e aí, você tem sido dizimista? Não, esse negócio de dízimo aí eu não concordo, não. Daqui a pouco a prosperidade que estava assim começa a cair. Entra o devorador, destruidor, entra a inveja. Será que a inveja existe, pastor? A inveja faz secar até os ossos, sabe disso? A inveja existe, é um espírito maligno. Mas se uma pessoa teme a Deus, anda nos caminhos do Senhor, está blindado. O mal não tem vez, bate e volta. É o escudo, bateu, voltou. E se voltar ainda para aquele que mandou, coitados, aí vai passar apuros, né? Aí diz assim, no versículo 12: saireis com alegria e a paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão o quê? Palma. As árvores são pessoas, né? Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será o quê? Extinto. Testemunho, está vendo? Testemunho vai ser tão forte na sua vida que jamais vai ser o quê? Extinto. As pessoas vão lembrar de você, até quando você descansar, igreja, as pessoas ainda vão falar: olha, Deus fez tanta coisa na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Deus mudou a história deles. Ou seja, o seu testemunho vai ser tão forte, mesmo na sua ausência, ele vai falar ainda. Como fala de muitos, né? Na Bíblia, não fala? Essas pessoas que a gente lê aqui, não estão mais aqui com nós. Elias, Eliseu, Ana, né? Josué, Abraão, Sara. Ou seja, tantas pessoas que a gente dá testemunho aqui, elas não estão mais aqui, mas o testemunho é forte. É o que Deus vai fazer na nossa vida.